Saúde e acesso. Descomplicando a saúde, ampliando acessos. Um podcast do INAF. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio agora do nosso podcast aqui, Saúde e Acesso. Estamos com um convidado ilustre aqui durante o Fórum de Assistência Farmacêutica, nossa 14ª edição, com Ever, conhecido de todos nós do CONAS, da Assistência Farmacêutica, e a pauta desse podcast é sobre a F1. Temos a honra de receber um amigo de tantos anos, que participou quase de todas as edições desse fórum, e aqui ao meu lado a nova presidente do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica, Juliana Fernandes, que está conduzindo a agenda aqui do FAF, e eu atualmente como presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, eleito e tomei posse agora no dia 25 de abril, e uma das grandes discussões é sobre a área de oncologia, é sobre esse recorte, desse novo componente da assistência farmacêutica que está sendo desenhado, construído pelo Ministério da Saúde em parceria com o CONAS, CONASEMOS, e você é uma das lideranças que vem debatendo e construindo essa nova política, digamos assim, esse novo recorte da política de assistência farmacêutica dentro de uma coisa que há muitos anos a gente sonhava, que era trazer um componente oncológico da assistência farmacêutica, que finalmente aconteceu e agora não tem mais volta. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer sua presença aqui e perguntar, em poucas palavras, se você resumir o estado atual da F1. Então vamos lá. Obrigado, professor Lindenberg. Obrigado, Juliana. Parabéns pelos cargos que recém assumiram, no INAF, na SBRAF. E fico muito contente pelo convite de estar aqui e poder transmitir para vocês e para todo mundo que acompanha o podcast, um pouco sobre essa estruturação de uma política, como você bem colocou, que há tantos anos a gente busca. Eu comecei agora há pouco a minha fala aqui na palestra, relembrando uma participação de 10 anos atrás, num FAF, onde a gente defendia já aquela época, que os medicamentos oncológicos eles deveriam fazer parte da assistência farmacêutica. Por décadas a gente viu uma assistência farmacêutica com oncologia parada no tempo. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica tem 20 anos, fazendo 22 anos esse ano, e quantos outros componentes evoluíram, componente básico, componente especializado, componente estratégico, financiamento, programas de qualificação, fitoterapia, cuidado farmacêutico, assistência farmacêutica e oncologia ficou parada no tempo. Então é com muita satisfação que a gente tem feito esse trabalho, representando os secretários estaduais de saúde, e conduzindo essas discussões no âmbito do CONAS, com vistas aí a gente ter de fato, um novo formato de acesso aos medicamentos oncológicos no país. Então, a gente saiu de um jogo sem regras, para uma política totalmente estruturada. A gente tem um passivo de medicamentos incorporados, recomendados pela Conitec, e nunca fornecidos. Não posso dizer nunca, porque um serviço ou outro eventualmente conseguia fornecer, mas uma situação muito desigual, uma questão de inequidade muito forte, uma questão de acesso por via judicial, de certa forma elitiva, porque a gente sabe que no Brasil quem tem acesso ao judiciário é quem tem mais condições, e isso fez com que a gente nos últimos anos olhasse para essa situação e infelizmente conseguisse observar que o desfecho do paciente dependia do lugar que ele era acolhido. Então, alguns CACUNs com bastante estrutura, com financiamento específico, muitas vezes até compras de secretarias estaduais ou das secretarias municipais que contratualizam, conseguindo colocar naquele serviço, naquele protocolo, o que tem de mais moderno, o que tem de mais eficaz incorporado ao SUS, enquanto outros serviços, dada a forma de organização, infelizmente não tinham essa condição de fornecer essas drogas e os pacientes simplesmente batiam na porta atrás de uma droga e o CACOM acabava dizendo que não fornecia, porque a gente sempre ouviu
né, que o valor do tratamento não cabe na PAC, né? O que é não cabe na PAC, né? O valor do procedimento do tratamento oncológico não suportava sequer o custo mensal do tratamento. E o entendimento tácito, né, sobretudo de nível central, de que se são medicamentos pertencentes a uma política, né, que o financiamento é via média e alta complexidade, estava tudo resolvido, né? O Ministério está financiando a média e alta complexidade, então essa coisa tinha que estar resolvida lá na ponta, mas não era o que a gente via. E acho que a partir de agora a gente tem aí a condição, né, regulatória de trazer outro cenário, né? Então, em outubro do ano passado, depois de 1 ano e meio de discussões junto ao Ministério da Saúde e estados, né, a gente conseguiu, quando eu digo a gente, o SUS, né, publicou a portaria número 8477, né, que estruturou o componente, dando clareza às responsabilidades pela aquisição de um conjunto de medicamentos, né, ou a negociação nacional do Ministério da Saúde para outro conjunto de medicamentos, né, trazendo uma preocupação com prioridades de avaliação de tecnologias pela Conitec. Então, a gente acaba conseguindo trazer uma racionalidade maior de acordo com a política de controle e prevenção do câncer do que vai para a Conitec. Então, a porta de entrada, né, da Conitec, ela passa a conversar, né, com as demandas do SUS, com as necessidades do SUS. A gente tem uma questão muito importante das centrais de diluição. Então, são drogas de altíssimo custo, né, em que o SUS está disposto a ofertar. Todavia, a gente não pode ter desperdício, a gente precisa otimizar essas drogas na gota mesmo, no ml, e isso só se dá por meio de centrais de diluição. A gente tem a questão da autorização de conformidade clínica, que até então na oncologia ficava a critério de cada serviço. Então, hoje, para os medicamentos incorporados ao SUS, haverá uma autorização de conformidade clínica. Então, a gente vai passar a olhar para os critérios de inclusão, de protocolos, de diretrizes ou recomendações da Conitec e garantir que aquela droga incorporada, de fato, seja financiada e fornecida para o paciente, né, que tem indicação e que dele precisa. Então, em outubro, a gente publicou essa portaria. Infelizmente, a portaria, né, dado o tempo que a gente tinha e conseguiu, né, o que a gente conseguiu avançar até outubro, a gente acabou ficando com alguns atos normativos pendentes. Então, a portaria, ela estruturou as assistência farmacêutica em oncologia, criou o componente oncológico dentro do organograma do Ministério da Saúde, e agora a gente está trabalhando, correndo atrás das normativas que ficaram pendentes. Então, o estado da arte. Temos a portaria 8477 publicada em outubro do ano passado, que cria a regra, e temos mais um conjunto de atos normativos que estão saindo do forno agora. Na última CIT ordinária, agora do dia 28 de maio, a gente pactuou a divisão dos medicamentos, as modalidades, pactuou a portaria que garante ao Estado o reembolso daquele medicamento que ele vai sacar da ata de registro de preço do Ministério, né? Isso é muito importante para o gestor estadual ter a garantia de que o que ele vai investir vai retornar, uma vez que o financiamento é federal. E publicamos também a portaria que estabelece quais são os medicamentos que são considerados de altíssimo custo, com os devidos critérios. Então, de toda a oncologia, um grupo de medicamentos é considerado de altíssimo custo, e para esses o SUS terá um monitoramento mais rigoroso. Então, todo esse pacote a gente conseguiu fechar agora em maio, a última CIT de maio que passou agora, e temos ainda 3 normativas pendentes, mas a gente está correndo atrás, né? Quais são? Regra da PAC exclusiva. Então, Lindenberg, agora a gente vai ter um grupo 0605 no sistema Sigtap, né? A gente não tinha o mapeamento dessas drogas oncológicas, para quem que estava sendo fornecido, em que quantidade, para qual procedimento. Agora a gente criou um procedimento 0605 que garante, né, uma PAC secundária dentro da PAC principal. Então a gente vai ter clareza de todo o fornecimento dessas drogas. Temos a portaria que regulamenta as centrais de diluição, que está em análise também, estamos avaliando e discutindo junto ao Ministério, e temos também a portaria que regulamenta a autorização prévia que eu acabei de falar, que é aquela autorização prévia da conformidade. Então, com a portaria 8477, que dá as regras do componente, a portaria que garante o mecanismo de reembolso para os estados, e esses 3 atos normativos que a gente está prestes a fechar, talvez agora com pactuação em junho, agora na CIT, a gente fecha um pacote, né, de normativas, de regulamentações para virar a página do tratamento oncológico
no SUS. Então, esse é o estado da arte. Pronto, muito bem. Excelente, excelente, né? Agradeço a presença do Dr. Heber aqui no FAF desse ano. Ele veio falar especificamente sobre o componente oncológico da assistência farmacêutica, a F1, dividido aqui com o professor Lindenberg esse podcast. E assim, a comunicação com a ponta. Os CACONs, os NACONs recebem com certeza com com muito entusiasmo essa grande mudança, essa mudança de paradigma, há tanto tempo desejado, a gente sempre vem discutindo no FAF, como é que vai fechar essa conta da oncologia, como é que vai ser esse financiamento, e agora nós temos uma lei muito bem estruturada, uma portaria bem desenhada, que mostra que o Ministério está olhando com um âmbito transversal aí para tudo que é necessário, não só do ponto de vista de pensar, mas em como implementar, o que é que vai ser necessário na logística para chegar para o paciente. Então, como é essa comunicação com os CACONs, com os NACONs, como é que eles estão sendo treinados, essa perspectiva de qualificação, e também no âmbito do monitoramento desses medicamentos. Eu acho que vai ganhar muito nesse sentido, eu acho que vai ter muito mais condições de acompanhar de perto esses pacientes que utilizam os medicamentos oncológicos, principalmente aqueles que são de muito alto custo e que são implementados, incorporados de maneira mais rápida, né? E que a gente sabe que talvez a gente ainda não tem informações tão consistentes do ponto de vista de segurança, que é que está sendo pensado nesse sentido. Ela trouxe 2 perguntas, eu só vou complementar porque eu acho que tem alguns detalhamentos que são, assim, há uma ansiedade da maioria dos estados com relação à implementação, né? Uma delas é com relação a essa separação, achei ela muito válida, porque existia um grande problema de incluir o valor do tratamento ou medicamento. Então, a maioria dos UNACONs, CACONs, ou o médico oncologista, ele prescrevia e judicializava. Por quê? Porque essa famosa frase, né, não cabia na PAC. A partir de agora vai ter uma separação e eu queria saber de você como foi a negociação com os serviços de oncologia UNACON, CACON, porque até onde eu sei, boa parte desse medicamento era o lucro da clínica, quando ela era, digamos assim, um setor privado ou uma ONG, ela tinha isso como parte da conta dele. Não houve nenhuma resistência com relação a isso. Como é que se deu essa negociação? Eu sei que é um ponto sensível, mas a minha grande surpresa foi que foi implementado, né? E politicamente o Ministério colocou, digamos assim, a chancela e conseguiu isso. Você sabe que isso existe um poder econômico por trás disso muito grande. Eu achava que isso não ia ser possível porque as clínicas não iam querer. Como é que vai ficar a outra parte da moeda, assim, que é assistência ao doente, né? Medicamento resolvido, ok, agora eu posso pagar através de uma negociação centralizada, e a parte de assistência para melhorar a qualidade é interessante para quem faz o serviço. Você me compreende? Então, esse aspecto eu gostaria de ouvir como é que se deu essa negociação e como é que está tendo esse financiamento, porque, de certa forma, muitas clínicas poderiam não gostar disso, que ia tirar o recurso que ela usa para se manter, né? Digamos assim. Bom, acho que são 3 coisas, só para eu não se esquecer, não me perder aqui, né? Então, a primeira coisa em relação à comunicação com os CACONs, né, que já me colocou, o monitoramento e como que se deu essa negociação. A comunicação, o instrumento de comunicação, né, dos gestores com os CACONs são os contratos, né? Quando o serviço não é do próprio ente federado, seja municipal ou estadual, né, isso se dá por um contrato, né, de serviço, onde esses prestadores são contratados para prestar esse serviço, né, em razão da demanda. Então, esse é um ponto específico que a gente precisa que a população entenda, que a gente vinha conversando aqui, né, um pouquinho antes de começar, sobre os próximos passos, né, o que a gente vai precisar fazer para tudo isso sair do papel, né, e virar realidade. Uma das coisas é essa, é ampliar a nossa comunicação, é desenvolver a capacidade da assistência farmacêutica se comunicar com o CACON. Que quem faz isso hoje dentro de uma secretaria estadual municipal é o pessoal da regulação, é o pessoal da contratualização. A assistência farmacêutica ainda não tem o hábito de se comunicar com o CACON, né? A gente está passando por uma crise de ciclofosfamida, tivemos que fazer agora aí um levantamento nos serviços e mesmo, né,
com toda a nossa capilaridade, a gente não consegue atingir todos os serviços. Então, ainda não está estabelecido um mecanismo de comunicação, né? Então, para isso, a gente precisa de tempo, né? Não adianta a população, os operadores do direito, os pacientes acharem que publicou a portaria, amanhã está funcionando. Não é assim. Então, a gente precisa de tempo para estabelecer, e a comunicação, Joana, é uma dessas coisas. Então, tudo se dá por meio de um contrato, né? De uma adequação de contrato. Então, veja, agora o CACOM ele vai ter que pedir autorização para fornecer tal medicamento. Aí ele pede autorização para o Ministério da Saúde. Mas quem contrata esse CACOM é o Estado ou o município. Então, a gente vai ter que ajustar esse contrato, colocar uma meta, adequar a partir de agora. Além de tudo que você faz, você vai ter que fazer mais isso aqui. Então, essa comunicação ela se dá por meio de um instrumento contratual, né? E essa... Pilotar isso? Vamos fazer pilotos? Vamos, muito importante, Lindenberg, essa questão do piloto, porque é uma coisa que o CONAS tem colocado para os estados com muita... a gente tem pedido isso de maneira muito clara para o Ministério. Não adianta querer começar com todos os medicamentos, com todos os CACOMs, né? ao mesmo tempo que a gente vai Atropelar o processo. Então, a gente precisa, de fato, testar, né? Criar o modelo, errar no começo, e a hora que tiver certo, a gente expande. Se o nível central tiver, né, compreender como está compreendendo em toda a discussão, né, essa necessidade que os estados e municípios terão de fazer as coisas aos poucos, a chance de a gente dar certo ali na frente é bem melhor. E uma das coisas que a gente vai ter que aprimorar é, de fato, a comunicação. Abrir essa linha, né, de contato com os hospitais. Quanto ao monitoramento, essa foi uma negociação da portaria 8477. O Ministério falou, eu vou pagar então. Que no começo o Ministério da Saúde defendia um financiamento por meio de coparticipação dos estados. Eles queriam que os estados financiassem até 30% de todas essas drogas. E a gente defendeu, né, por mais de um ano, né, que o financiamento das drogas é da União. A oncologia é tripartite. Todo mundo coloca dinheiro lá. Mas os medicamentos para oncologia são de financiamento federal. Então, como parte da negociação, os estados se comprometeram, isso está previsto na portaria sob a responsabilidade dos estados, né, em fechar esse pacote de dados e enviar diariamente para o Ministério da Saúde, justamente para a gente ter, né, clareza e monitorar e avaliar tudo que está sendo implementado, né? Salvo engano, né, a gente passa aí de 2 bilhões por ano, né, o custo de todas essas drogas da oncologia no país, então nada mais justo, né, que os estados e municípios se esforcem junto com os serviços para a gente conseguir monitorar e avaliar tudo isso, né? Então isso pretende-se, está desenhado para ser feito via RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde, e Benafar, que há tanto tempo, né, Lindenberg, nas primeiras participações no FAF, né, era para tentar explicar o que era a Benafar lá nos idos de 2015, 2016, e ela está chegando agora, está se estruturando, a gente está conseguindo enxergar dado lá dentro. Então, o monitoramento ele vai ser feito a partir, né, da política de saúde digital, né, que o governo está desenhando nos últimos anos, né? Agora, em relação à negociação com os serviços, pessoalmente sempre me passou pela cabeça, né? Será que os serviços vão aceitar, né, dado o histórico que a gente tem de como que é o acesso? Mas aí, Lindenberg, o que predominou foi a governança do SUS. Não houve, pelo menos da parte do CONAS, nenhum tipo de negociação com o serviço. E desconheço também, né, que dentro da CIT, né, da Comissão Intervenção do Partido... Desculpe me interromper, talvez eu não me fiz bem entender. A minha pergunta foi, houve resistência, reclamações, assim, de uma forma geral, do modelo que está sendo proposto? Não chegou para a gente resistência nenhuma, né? Como eu estava falando, toda a negociação ela foi feita no âmbito de governança do SUS. Então, se eventualmente os serviços podem ter se sentido, né, talvez prejudicados com tudo isso, se chegou em nível central, do jeito que chegou, saiu, porque nunca veio à mesa, né, um fator que fosse colocado, a gente tem que contar que vai ter resistência. Isso não foi cogitado. Então, o SUS definiu que ia ser assim e fez, né? E agora a gente paga para ver, né, que isso tudo vai dar certo. Só para entender detalhes assim, eu sei que é muita coisa,
é complexo, mas uma coisa, quando eu lhe perguntei isso, porque na hora que você deixa o financiamento da assistência ao doente, pagamento do médico, do enfermeiro, do médico que faz a cirurgia, aqueles pacotes todos que tem ali nos procedimentos, aquilo vai ser, digamos assim, fortalecido, vai ser recalculado, vai ter um aumento nessa parte para incentivar o serviço a manter a produção. Você entende o que eu estou querendo falar? Se na hora que você tira o medicamento, que na minha cabeça era assim, eu via negociações de alguns hospitais que ganhavam em cima do medicamento. Se ele perde nisso, como é que ele vai ser compensado na parte assistencial, que eu acho que é mais justo. Um modelo ideal defendido, isso que vocês fizeram aí, o SUS fez, foi genial, porque agora a assistência, a gente vai saber exatamente qual é o valor que ela tem, independente do tratamento, né? Efetivamente não houve nenhum cálculo em que a gente estimasse, né, que a partir de agora, tirando, né, esse instrumento do serviço, né, em angariar fundos, né, que era o medicamento, de alguma forma fosse compensado nos procedimentos, né? Mas a hora que a gente tira a responsabilidade por esse financiamento, o serviço passa a ter o valor da PAC exclusivamente para assistência, né? Não se preocupando com o medicamento que chega. Então, de forma indireta, né, Você está dando medicamento. vai ter uma certa compensação, mas não foi feito nenhum estudo e nenhuma proposta direta relacionado a isso, sabe? A gente está falando também de um marco regulatório. Na sua palestra, você comentou que quem tiver interesse em pesquisar, esse é o momento, né? Porque se a gente tiver uma coorte histórica de acesso ao tratamento, monitoramento, e antes e depois da F1 implementado, a gente vai conseguir ver de fato resultados que vão dar subsídio para diversas outras melhorias políticas. Como é que vocês estão pensando desse ponto de vista de política também, de pesquisa? Pois essa é uma ideia que eu tô dando para todo mundo, né? Quem quer fazer um doutorado aí, acho que é bem oportuno. Inclusive, já falei para o próprio Ministério da Saúde informalmente, mas não custa nada formalizar também, né? Uma sugestão, né, ao Departamento de Ciência e Tecnologia, né, para fomentar uma pesquisa, porque eu acho que cabe, professor, uma pesquisa populacional, né, um dado ecológico em que a gente tem aí, como a Jana falou, né, a gente pega um recorte daqui para trás, né, qual era o desfecho do câncer no Brasil, e daqui 15 anos, 10 anos a gente veja como é que está o desfecho do câncer no Brasil depois da implementação da política. Então são coisas que passam pela cabeça, né, dá vontade de fazer muitas ideias, mas brincadeiras à parte, eu acho que é um estudo que cabe e quem tiver interesse vai ter dado aí para nadar de braçada. E estamos muito convictos que, de fato, a gente vai mudar o desfecho da oncologia no país. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que era uma ação que a gente já discutia isso há 10 anos aqui nesse próprio fórum. Exato. Você sabe que havia um anseio muito grande e sempre a gente morria na praia, e agora a gente está tendo, de fato, algo que é concreto, que é uma entrega importante, eu acho, para esse governo. E eu queria destacar uma coisa com relação aos medicamentos que não são caríssimos, né? Aqueles medicamentos de faixa intermediária que cabem na PAC, digamos assim. Qual vai ser o tratamento com relação ao financiamento? Isso vai ficar tipo um B, o Estado entra com uma parte, a União com outra, como é que está? Ficou definido? Assim, o que ficou definido é que o financiamento dos medicamentos oncológicos no Brasil é 100% da União. Então, não existe financiamento estadual nem municipal para essas drogas que hoje fazem parte da Rename. Acho que isso é importante destacar também, né? A gente nunca teve uma droga oncológica dentro da Rename. A partir de agora, se pegar agora a Rename em tempo real, a gente vai ter lá quais são as drogas que o SUS fornece para oncologia. A Organização Mundial da Saúde já fazia com a lista modelo deles, né? Isso, e a gente tinha medicamentos. Isso nunca avançou, né, Lindenberg? Quem ia falar disso, não tem como, porque a combinação é muito grande de drogas, não tem como mapear isso. Tem como mapear e a gente mostrou. Então, o financiamento é 100% da União, dividido num grupo que o Ministério compra e manda o produto, que é a modalidade 1. Um segundo grupo que a gente pactuou nesse primeiro começo aí, 9 drogas, em que o Ministério vai fazer uma ata de registro de preço nacional, a gente vai comprar pelos estados e ser reembolsado.
mais ou menos como funciona o grupo 1B, só que nesse caso o processo aquisitivo é do Ministério da Saúde, né? Os estados são coparticipantes, e um grupo 3, que é o grupo que continuou como está. Então são as drogas que a Portaria 8477 intitula elas como drogas de esquemas terapêuticos consagrados em oncologia, que são as drogas que não passaram por processo de incorporação da Conitec, não têm um custo elevado que não cabe na PAC, né, e que elas devem fazer parte da lista de medicamentos oncológicos. Então o Ministério da Saúde fez um trabalho muito bem feito, um trabalho que a gente gostou bastante, que foi olhar para todos os medicamentos com indicação oncológica com registro na Anvisa, pegar toda essa lista de medicamentos, olhar para todos os procedimentos 03, 04 e ver cada droga dessa para cada procedimento que ela é usada. A partir daí, o Ministério da Saúde fez a seguinte conta: ele pegou a mediana de preço do BPS, do Banco de Preços em Saúde, e multiplicou pela maior posologia de uma droga dessa. E viu quanto que um paciente custa com uma droga dessa para cada procedimento do grupo 03, 04. Então, todas essas drogas que a gente identifica que o custo dela é um custo suportável pelo procedimento e é de uso consagrado em oncologia, a gente está pactuando na modalidade 3. Foram 47 drogas pactuadas em janeiro, e mais 6 agora na CIT extraordinária do dia 18 de maio. Então a gente tem no total já 51 drogas mapeadas, que são drogas de uso consagrado em oncologia, que cabe na PAC, que o serviço não tem do que reclamar. Esse é um medicamento que suporta. Só nessa linha, por exemplo, eu vou dar o exemplo do mioma, né? A gente tem gozerelina, temos outros 2 concorrentes, e são muito parecidos, é muito mais uma característica de escolher uma droga essas estão dentro desse escopo. Dentro desse escopo. E os protocolos que serão desenvolvidos vai seguir o modelo do CEAF. Você vai ter primeira linha, segunda linha, terceira linha e vai obedecer hierarquicamente a esse... Perfeito. O protocolo dá o algoritmo de tratamento, é um protocolo elaborado para o CEAF ou para a oncologia, ele não tem distinção em relação à forma com que ele é feito, ele tem as mesmas características, né? Nortear o acesso, né? Critérios de inclusão, critérios de suspensão de tratamento, critérios de monitoramento, e claramente cada droga em sua linha de cuidado, onde que ela está dentro daquele algoritmo de tratamento. E aí, uma vez que a gente o SUS está regulamentando, está financiando, não fica mais a critério do serviço escolher o protocolo dele. Então, aquele tipo de câncer vai ser tratado com aquele protocolo. Isso minimiza as disparidades, né? Sem dúvida, né? Se torna um SUS mais igual, mais uniforme. Um grande objetivo do protocolo é normatizar, digamos assim, colocar uma coluna vertebral, Equalizar. né? Diminuir as diferenças de manejo clínico de cada paciente desse, que, de certa forma, baseado nas evidências que tem, muito importante o que você está trazendo, uma dúvida muito comum é com relação à velocidade desse processo. Aí você colocou muito bem, e aí eu queria ouvir de você essa articulação entre a Conitec, né, a SAES e o Departamento de Assistência Farmacêutica, porque, de certa forma, se você olha para os estados, eu já peguei estado que tinha uma pessoa para cuidar de todo o câncer do estado, né? Isso vai movimentar recursos humanos, com certeza. Qual é a sua perspectiva e experiência agora nessa implementação de como os estados estão criando as suas coordenações a F1, né? Isso está se dando de forma, digamos assim, a contento, porque isso vai mobilizar pessoas, né? Você não vai gerenciar esses na mesma organização que você tinha antes. Queria que você falasse um pouquinho de como é que os estados e o Ministério já criou a sua estrutura. Isso vai ser copiado ao modelo do Ministério? Há uma tendência que as estruturas estaduais se adequem à estrutura do Ministério da Saúde, né? Então o Ministério tem um coordenador agora lá, uma coordenação, né, da oncologia, ela precisa desse mesmo lado na Secretaria do Estado para fazer a interlocução. Os estados... Vocês têm sido demandados com perguntas, olha, como é que eu faço? Como é que eu organizo? E a própria SGCAN também, né? Os estados eles estão evoluindo de forma heterogênea.
Claro que alguns com mais entendimento largaram na frente, outros ainda em processo de entender tudo o que está acontecendo. Um ano difícil para isso acontecer, onde a gente tem muita troca, né? Secretários estaduais e municipais deixando cargo, né? Em razão das candidaturas, então isso atrapalha um pouco. Então isso, infelizmente, a gente ainda vai ter uma transição em que alguns estados vão estar mais desenvolvidos e outros menos. O que a gente tem feito pelo CONAS? A gente tem estimulado o secretário estadual a coordenar essa discussão. Então a gente percebeu logo no começo que a assistência farmacêutica das secretarias estaduais tinha uma dificuldade de fazer essa conversa. Porque veja, Lindenberg, a gente vai fazer uma central de diluição. Então eu vou ter que navegar o paciente. Eu vou falar, essa droga vai ser diluída por esse CACOM, mas para pacientes desses outros 4 CONs. Né? Essa que é a dinâmica, né? Ou para 10, 15, não sei. Isso a CIB, né? A bipartite local lá, município e estado vão definir. Então, a assistência farmacêutica precisa de outras áreas da SES para fazer essa discussão da navegação do paciente. Ela precisa de outras áreas da SES para fazer a discussão da autorização prévia de conformidade clínica. Né? Foge um pouco do que a gente está acostumado do padrão da assistência farmacêutica ali do componente cara crachá, né? E esse é um componente que requer, né, uma discussão intersetorial. Então no CONAS a gente combinou com os secretários estaduais de saúde, né? Todas as secretarias estão montando grupos de trabalho intersetoriais com pontos focais da oncologia e participação da regulação, da atenção especializada, da atenção primária, informação em saúde digital e alguns colocando jurídico também e assistência farmacêutica. Então, pelo CONAS, né, a nossa ideia é que a gente tenha aí nos próximos meses já todos esses grupos de trabalho instituídos pelos secretários estaduais, né, ter uma frente de trabalho para implementação da política, organizando oficinas presenciais em Brasília, e também é o nosso papel, né, visitar e também ajudar os estados nessa discussão local. Então a gente tem estimulado e alertado os secretários e apoiado os nossos colegas da assistência farmacêutica, porque infelizmente a F-Onco é assistência farmacêutica, cai com o colega da assistência farmacêutica, mas ele tem os seus limites, as suas competências, né, colocam limites à sua atuação. Então a gente tem feito esse trabalho. Quanto à sua primeira colocação em relação a como é que está essa interlocução, né, com o DAF, com o Conitec, eu acho que o mais importante, né, é que a gente começa a enxergar a possibilidade de inverter a lógica da incorporação no SUS. Porque hoje a gente primeiro incorpora e depois vai ver o que vai acontecer. Né? Então a gente tem. A informação nem sempre se reflete em acesso. E são 180 dias só. Né? A gente tem estudo que mostra que uma compra do Ministério da Saúde leva em média 7 meses. Em média, indo de 1 a 54 meses. Né? Então, assim, 180 dias para implementar uma tecnologia muitas vezes é infactível, né? Então a gente tem já uma perspectiva grande de conseguir mudar essa lógica. O Conitec recomendou? Vamos pactuar em que grupo que vai ficar, vamos ver se é um medicamento de central de diluição, se é um medicamento de autorização prévia. Vamos organizar antes, depois a gente sai, né, com a pactuação. Então é isso que a gente está correndo atrás. Não é uma conversa fácil, né? 180 dias, sobretudo na oncologia, né, é um tempo, né, que pode, de fato, ser muito crítico, né, mas é o que é viável. Então a gente tem tido boas conversas junto ao Ministério da Saúde para que na oncologia a gente comece a testar essa questão de inverter a lógica, né? Primeiro definir, depois incorporar. Então, mais umas 2 perguntinhas, mas a importante que é como é que se dá essa autorização prévia? Quem é que vai autorizar? Como é que vai ser esse fluxo? E você falou um termo aí de conformidade clínica, para quem não sabe ainda o que é, você explicasse um pouquinho tanto a autorização prévia, que é um procedimento que vem da farmácia hospitalar com antibiótico, né? Você sabe que muitos médicos prescrevem antibiótico de última geração e que tem que ter uma autorização prévia para ser utilizado naquele paciente, porque ele tem um risco muito grande de você
causar digamos, um desastre ecológico, porque ele mata todo tipo de bactéria anaeróbico. Então, a autorização prévia provavelmente é relacionada ao custo, né? Porque é muito caro e precisa, digamos assim, validar aquela prescrição se ela é compatível ou não para aquele tipo de câncer. E essa Avaliação de conformidade. a avaliação de Na conformidade verdade, é a gente tá falando a mesma coisa. É porque quando a gente começou a falar autorização prévia, confundiu com a autorização do procedimento, da APAC, que se faz em serviço lá na rotina. legal. Então, a gente acabou caracterizando para avaliação de conformidade clínica. Então, a gente está falando a mesma coisa, que é o que você já acabou de explicar, uma coisa muito semelhante ao que acontece no componente especializado. Então, é olhar para o protocolo clínico e ver se aquele paciente tem a indicação, o critério de inclusão para usar aquela droga, como se colocou, drogas de altíssimo custo, a gente tem que garantir que sejam fornecidos para o paciente que de fato precisa. Vai ter prazo para autorizar? Vai. A minuta está em discussão, né? É uma minuta que ainda está em elaboração, então, obviamente que eu não posso, né, divulgar detalhes, mas logo, logo vai ser publicada, mas funciona mais ou menos como é o CIAF, mas o CIAF não tem prazo. Na oncologia a gente vai colocar prazo, está previsto plantão, por exemplo, nos finais de semana, né? Existe sistema sendo desenvolvido pelo Ministério para fazer só isso, para receber essas solicitações e autorizar no sistema, né? Estão desenhadas as capacidades da equipe multiprofissional, né? Com oncologista. Então, agora a gente está nos detalhes finais, né? De quem vai ser essa responsabilidade, né? Então, tem a possibilidade de ser um avaliador, de ser um serviço feito pelo Estado, que contrata o serviço, ser feito pelo próprio serviço monitorado pelo Estado, e até mesmo, conforme já está sendo discutido na avaliação, em nível central, um pouquinho diferente do CIAF, que seria destinar ao Ministério da Saúde a competência por cravar se o paciente de fato tem indicação ou não. Então, quando a gente está falando de autorização prévia, a gente está falando de autorização de conformidade clínica, que é olhar para o protocolo, para o critério de inclusão, para os dados do paciente e dizer se ele tem direito a acesso ou não, de acordo com o que foi incorporar. Essa questão do prazo é uma questão crítica, né? Que quando a gente fala das condições oncológicas, a gente sabe que tem uma janela de oportunidade ali para o paciente, que muitos pacientes não vão conseguir, né, esperar tanto tempo. A gente tem algumas situações de muito tempo depois da incorporação, já tem outros medicamentos que superam o que havia sido incorporado, porém não implementado em efetividade para o paciente. Então, de fato, é um ponto, né, que sempre é questionado para doenças raras também, alguns medicamentos que têm uma janela muito estreita, com um resultado benéfico relevante para o paciente. Eu acho que é mais um ponto que talvez gere um pouco de ansiedade nesse processo. E está pensando uma coisa assim que não passe de 5 dias um parecer para autorização desde a hora que o CACOM pede. Aí tem a diligência, né, que pode ser feita de volta ao médico prescritor, mas assim, o pacote não pode passar, né, de 7 a 10 dias aí para o prescritor saber se vai poder usar aquela droga em seu paciente. Essa lista de medicamentos hoje que tem, todos já foram avaliados pela Conitec ou vão estar em avaliação? Então, por exemplo, pembrolizumab, eu sei que tem 4 indicações agora sendo avaliadas pela Conitec. Vocês têm a lista fechada, quantos medicamentos são? E se vai haver uma ampliação, porque a inovação na área de oncologia ela é muito, digamos assim, rápida, né? Muito potente. ainda bem, né? Vimos essa semana a notícia De pâncreas. de pâncreas, né? Parece que um estudo muito consistente, né? Mostrou dados sobrevividos. A lista existe. Então, a lista é do que está incorporado com as indicações da Conitec, né? No nosso mapeamento, são 23 drogas que desde 2012 até agora passaram pelo processo de incorporação e ainda não foram fornecidas. Então, agora a gente, até na apresentação, eu coloco no slide, né, que o passivo começa a ser resolvido, né? Então, a gente tem um passivo em que a gente combinou. Desses 23, 10 o Ministério vai comprar, 9 vai fazer ata de registro de preço e 3 foram para compra descentralizada pelos serviços, aí com uma PAC exclusiva e um valor da PAC que compense, né, que o valor do tratamento sirva dentro daquele procedimento. A outra pergunta assim, que eu acho que é importante é combinar o acordo de gerenciamento, né, de acesso gerenciado, melhor dizendo, e vocês, para esse tipo de produto, vai ter um monitoramento,
né, digamos assim, da resposta terapêutica, ou ainda não, vocês estão para esse medicamento muito caro, né? Então desses 23, né, inclusive alguns já, né, de outras datas, a gente elencou 15 que no critério de altíssimo custo passam, né, ficam nessa régua, são considerados de altíssimo custo. Então essa lista ela vai ser publicada, ela foi pactuada, todo mundo vai saber, né, quais são os medicamentos incorporados ao SUS que tem essa característica de altíssimo custo. Mas desculpe, você falou. Não, se vão monitorar Sim. Então, assim, a efetividade. acho que isso a gente faz pouco, né, Lindenberg? Precisa assumir que não só para oncologia, mas para todas as tecnologias, né, a gente cria uma baita porta de entrada e depois não avalia o que está acontecendo ali na frente. Sempre falo do componente especializado, altamente burocrático, né, elitista, né, em que a gente não sabe se o paciente que está pegando aquela droga está sendo bem respondendo ou não. Então, acho que a primeira coisa é ter o dado. Se a gente conseguir garantir que os dados desses pacientes sejam informados via RNDS, Benafar, a gente começa a ter estrutura, clareza para poder correr atrás dessa coisa, né? Então, mas em toda a regulamentação que a gente desenhou e pactou até agora, não tem nada específico, né, desenhado para que isso já aconteça na sequência. Primeiro, estamos dando acesso, depois começar a medir esse acesso e, de fato, voltar para a Conitec se for preciso, né? A última pergunta que eu quero fazer, com relação à Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, a gente vai desenvolver um programa em parceria com a Rebrafar, com todas as sociedades, inclusive Sobrafo, Farmácia Clínica. Tivemos uma reunião hoje e há um gargalo muito grande de educação nessa área, né? Tratar câncer, estudar sobre o tratamento do câncer demanda tempo, um conhecimento muito profundo das linhas terapêuticas e a nossa observação aqui enquanto sociedade é que há pouco conhecimento tanto dos gestores, que vai ser um novo grupo de medicamentos que ele vai ter que estudar o mínimo necessário, e também na ponta, né? Porque e aí eu quero, assim, você colocou uma questão do DECIT, aí eu quero saber com relação à educação continuada, estou colocando a sociedade, a SBRAF, disponível para ajudar o CONAS na qualificação dos serviços, porque eu acho que vai ser necessário, e temos a possibilidade de construir cursos. Eu estou agora coordenando com a Conitec, com o DEGITS, terminando um curso de especialização em avaliação de tecnologia. Qual é digamos assim, é a CEGETS que vai entrar nisso, é a SCITI, é a própria SAES, de destinar recursos para a educação continuada, quais são as estratégias de educação, porque a gente sabe que, né, isso vai demandar um esforço muito grande porque quem trabalha na ponta já mais ou menos conhece o farmacêutico que está trabalhando no NACOM, isso é o dia a dia dele, mas quem está na gestão não. Não. E essa conversa que Juliana colocou aqui no início, a comunicação parte de um passo anterior, que é o conhecimento sobre o assunto, né? E você sabe que as nossas faculdades hoje, principalmente, muitos cursos online não formam farmacêutico para uma área tão específica. Queria que você colocasse aí, se não tem, se a gente pode, né, fazer uma parceria de OpConais. Eu acho que é um espaço importante, né? Como você falou, o farmacêutico que está lá dentro do CACOM, sem dúvida, ele sai na frente, porque está lá no serviço, né? Ele adquire esse conhecimento organicamente, né, no seu dia a dia, mas os farmacêuticos da gestão vão ter que aprender a lidar com oncologia. Então, é um espaço bem importante, Lindenberg, que vocês estão enxergando e necessário. Em relação ao que o Ministério da Saúde vai fazer, a gente discute muito a necessidade disso, inclusive tem alguns positivos numa minuta ou outra, né, a importância de educação continuada, mas assim, até agora nada de fato estruturado, como por exemplo, sei lá, um Qualifar SUS dedicado a, né, assistência farmacêutica. Então assim, a gente não entrou no mérito ainda de como que vai resolver essa parte. Então acho que tem um espaço,
né? E quanto a uma possível parceria com o CONAS, né? A gente está aberto a acolher todas as propostas, né? Existe um protocolo, um rito para isso, então acho que a gente combina e aí nas próximas oportunidades a gente entende qual é, né, a sua proposta e vê de que forma que pode se aproveitar dela. Muito Foi bem. um caminho a ser trilhado, né? Com certeza. Nós não vamos esgotar esse tema aqui, não pretendemos. O INAF, em parceria com a SBRAF, aí, pretende estimular essa discussão ao longo de todo o ano, contando com a parceria de CONAS. Já agradeço aqui a presença de Heber, por estar conosco nesse FAF, pela parceria em todos os FAFs, né? Com certeza vamos nos apoiar para fortalecer esse processo de acesso à oncologia. Deixa ele com o professor também. Não, só tenho a agradecer, para mim foi uma honra receber você, parabéns pelo trabalho, Heber, sem assim, nenhuma puxação de saco, digamos assim, mas eu acho que o Brasil, os pacientes com câncer do Brasil vão ganhar, né? Eu tive muitos casos na secretaria onde eu era o cara mais odiado da oncologia porque eu negava todos os pedidos. E eu negava porque a gente era auditado e não tinha um recurso, né, como tem agora definido, porque se eu tirasse o recurso de um lugar para o outro, a gente tinha que responder e era um absurdo aquilo, né? Me causava muita dor em saber que uma pessoa tinha um tratamento que levou 10 anos para a Conitec incorporar e hoje a gente está numa velocidade jamais vista de incorporação de medicamentos oncológicos e agora o passo que é o acesso definitivo através de uma mudança de financiamento. Eu sei que você lutou, eu lutei, muitos outros gestores que passaram pelas assistências farmacêuticas dos estados sonhava com esse dia, né? Eu acho que agora a gente está agora vai. Agora, para mim também é um assunto que custa muito, né? Eu estou na assistência farmacêutica desde que me formei em 2004, né? Coordenei a farmácia de alto custo no Paraná, em Curitiba, e por muitas vezes também neguei, Lindenberg. Neguei porque os pacientes vinham do serviço, tem uma farmácia de alto custo lá na Barão do Rio Branco, em Curitiba. É alto custo, vai lá. Sim, é alto custo, mas para doenças definidas do componente especializado. Infelizmente, meu senhor, para o seu tratamento não posso fazer nada. Eu tenho que negar. Então, participar disso, né, saber que a gente está proporcionando aos nossos concidadãos aí a oportunidade de um tratamento eficaz, né, pelo Sistema Único de Saúde, para mim, assim, está sendo histórico. Assim como está sendo para o SUS, está sendo para mim. Eu tenho que me cuidar, né, conversei com alguns colegas, eu tenho que me cuidar para não me emocionar, porque de fato é uma situação em que me tira do eixo. Quando eu paro para pensar o que a gente está fazendo e poder fazer parte desse processo, me emociona bastante. Então, estou bastante comprometido com o assunto e agradeço a oportunidade de poder falar. Espero ter contribuído, né, e que quem ouça, né, entenda um pouco do que a gente está passando e o que a gente está fazendo para melhorar aí a saúde do Brasil. Muito bem, chegamos aqui ao final, dizer a Heber que isso aqui vai ser disseminado para mais de 80 mil e-mails da base de dados aqui do INAF e da SBRAF, estará nos 27 estados, nas 27 regionais que a SBRAF tem, e a gente vai multiplicar esse podcast aqui em diversos. Espero convidá-lo para outros eventos que a gente irá realizar durante o ano. Temos a atuação nacional, né? E a SBRAF vai fazer muitos eventos até o final do ano, focado nessa temática, e certamente convidaremos você, o indicado. Esse é o meu tema do ano, Lindenberg. Esse ano é colocar essa política para funcionar. Estou aqui para isso, podem contar comigo. Tá, Conas, tá bom? Um abraço. Saúde e acesso. Descomplicando a saúde, ampliando acessos. Um podcast do INAF.